Tem gente que idolatra tanto pastor que se pisar no pé do pastor, bate na orelha dele. Agora não adianta a gente estar com conversa fiada aqui na igreja. Recebe poder, recebe poder, recebe poder. E um bocado de idólatra no nosso meio. Idolatra influência, idolatra cantor, idolatra pregador, idolatra pastor, idolatra denominação. E por essa idolatria sai causando guerra dentro da igreja. Graça e paz a você inscrito aqui no nosso canal, Presbítero Pedrosa, para mais um vídeo. Então, pessoal, eu fui marcado nesta pregação deste pastor aí pentecostal e resolvi trazer essa pregação aqui para o canal, justamente para rebater algumas críticas que eu tenho sofrido de algumas pessoas dizendo que eu não coloco matérias de pastores pentecostais aqui. Eu já fiz vários vídeos de pastores pentecostais aqui no canal, todo mundo sabe, certo? Eu tenho uma crítica ferrenha contra o sistema pentecostal, mas existem pastores pentecostais sérios. Eu já coloquei aqui no canal. Então, o pastor Manuel Pedro trouxe uma mensagem que eu vou fazer aqui. Uma reação à fala do pastor, uma fala contundente, cirúrgica, contra alguns equívocos que existem dentro do sistema pentecostal. Eu gostaria que você acompanhasse este vídeo até o final, muita coisa eu vou falar sobre esse assunto. Mas antes eu gostaria de convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever, ativar as notificações, deixar comentário e compartilhar os nossos vídeos, fazendo com que o nosso trabalho chegue o mais longe possível. Presbítero Pedrosa, canal A Voz Apologética, um canal em defesa do Evangelho, uma voz clamando no deserto. Pronto. Eu estou aqui no Instagram do pastor Manuel Pedro e a gente vai estar reagindo justamente o vídeo que está no Instagram dele. Inclusive eu estou até seguindo ele, pois eu vi seriedade no que ele está fazendo em prol do crescimento do reino, ok? Em prol do crescimento do reino. Amém? Tem aqui algumas matérias e o vídeo em questão é esse aqui. Eu coloquei na inicial esse vídeo aqui, nós vamos estar reagindo a ele. Mas antes eu gostaria de ler aqui o pronunciamento do pastor em relação à mensagem que ele pregou. Tá aqui, ó. Fugir da idolatria. Estamos vivendo nestes últimos dias um cenário alarmante dentro de muitas igrejas. A idolatria de homens, pregadores, cantores, líderes, influentes e personalidades eclesiásticas tem, pouco a pouco, assumindo o lugar de destaque que pertence exclusivamente a Cristo. Em diversos cultos, a centralidade do Evangelho tem sido trocada pelo culto à imagem de homens. Há denominações, inclusive, que mantêm uma cadeira vazia no altar em homenagem ao seu líder maior. E a gente já falou sobre isso aqui, né? A cadeira vazia no centro do púlpito. É impressionante isso. A gente já teve uma matéria falando sobre isso, né? Mesmo quando ele não está presente, a cadeira vazia permanece lá. Nessas igrejas, essa cadeira se tornou símbolo de sua autoridade quase intocável. E ainda mais grave, mesmo ausente, o nome desse líder é citado repetidas vezes ao longo do culto. Muitas vezes mais do que o nome do próprio Senhor Jesus. Aqui em Pernambuco é mesmo assim, irmão. É pastor Ailton para cá, pastor Ailton para lá, mesmo pastor estando ausente do culto, mas aqui em Pernambuco, na IADPE, é comum se citar o nome do pastor Ailton, mesmo ele estando ausente. Tá certo? Muitas vezes mais do que o nome do próprio Jesus, né? Em alguns desses ambientes, o título pastor ecoa com mais força do que o nome do verdadeiro pastor, Jesus Cristo. Só estou ouvindo verdades aqui. Isso é grave, é idolatria. A Bíblia é clara ao dizer fugir da idolatria. 1 Coríntios 10, 14. Quando qualquer pessoa ou coisa ocupa o lugar de Cristo em nossos corações, em nossos púlpitos ou em nossas adorações, estamos diante de um falso Deus. Em toda falsa adoração, né? Por mais sutil que pareça, é abominável diante do Senhor. A igreja precisa despertar urgentemente. Nosso Senhor não é um homem comum. Nosso Senhor é o Deus homem, Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo.
Ele é o centro da nossa fé, da nossa adoração, da missão da igreja. Nenhum título, por mais honroso que seja, pode substituir o nome daquele que está acima de todo o nome, Jesus. Voltemos ao verdadeiro e puro, simples evangelho, tá certo? Que é o nosso, que os nossos púlpitos exaltem a Cristo e que nossas igrejas tenham apenas um trono, o trono de Deus. E nesse trono só há espaço para um nome, Jesus Cristo, único digno de toda honra e de toda glória. Cara, eu só ouvi verdades aqui. É por isso que eu estou trazendo este assunto aqui para o canal, tá certo? Porque é o que mais a gente vê, irmão, a idolatria dentro da Assembleia de Deus, dentro dos cultos assembleanos. Idolatra cantores, pastores, pregadores, e isso ele vai falar agora aqui, nesse vídeo que eu extraí lá do Instagram dele. Vamos lá. Tem gente que idolatra tanto pastor que se pisar no pé do pastor, bate na orelha dele. Agora não adianta a gente estar com conversa fiada aqui na igreja. Recebe poder, recebe poder, recebe poder. E um bocado de idólatra no nosso meio. Idolatra influência, idolatra cantor, idolatra pregador, idolatra pastor, idolatra denominação. E por essa idolatria sai causando guerra dentro da igreja. E é uma verdade. Lê a Bíblia, porque quando João quis se curvar diante do anjo para o adorar, o anjo disse: deste pantinho, adora a Deus, eu sou conservo contigo. E pior do que idolatrar é quem recebe a idolatria. Amém ou não amém? Respeite, ame, honre. Agora saiba que o seu Senhor é outro. O seu Senhor tem marcas nas mãos. O seu Senhor tem marca nos pés. O seu Senhor comprou essa igreja, não foi com dinheiro não. Ele comprou essa igreja com o próprio sangue. Glória a Deus, glória a Deus. Verdades sendo ditas em apenas alguns minutos. E eu faço coro com esse tipo de mensagem, porque é uma realidade dentro dos arraiais assembleanos. Tá entendendo? É uma verdade dentro dos arraiais assembleanos. Pastores sendo idolatrados, pregadores sendo idolatrados. É uma idolatria sutil. Denominações sendo idolatradas. Tá entendendo? Tem pessoas que matam e morrem pela placa denominacional. Mata e morre pelo pastor milionário dele. Mata e morre pelo cantor de estimação. Tá entendendo? Não, filho, você tem que amar de todo o coração o Senhor teu Deus. Honre, tá certo? Honre, respeite, mas saiba quando é o limite disso tudo. O limite de quê, Pedrosa? Quando se termina o limite da honra e começa a bajulação. O que tem de crentes bajuladores, de pastores milionários, pregadores, cantores vaidosos, tá entendendo? Que foram corrompidos, abduzidos pela fama. E a fama corrói, a fama destrói, a fama consome a conduta, o comportamento e caráter de uma pessoa. Eu já falei isso aqui, né? O cara não é nada, mas é só colocar um título em cima dele. Pastor presidente, pastor, pregador, cantor, e daí a pouco ele começa a se tornar vaidoso. E a vaidade cega. A vaidade cega. Tá entendendo? Filho. Não confunda a vaidade com sensualidade do corpo. Nós estamos falando de um sentimento. Um sentimento de prepotência, de orgulho, de altivez de espírito. Isso é vaidade. A vaidade está relacionada com estes sentimentos. Começa a se tornar prepotente, só ele sabe, só ele pode, só ele faz. E isso tem contaminado muitas pessoas dentro dos arraiais assembleanos, dos arraiais pentecostais e outras denominações também, se for o caso. Fujamos da idolatria sutil. Um dia desse, eu fui questionado aqui no meu canal, nos comentários, de um próprio católico
dizendo assim: olha, vocês criticam tanto a Igreja Católica por causa da suposta idolatria dos católicos, mas vocês são tão idólatras quanto. Inclusive, vocês já fizeram busto para os seus pastores milionários. Tem busto para fulano de tal, tem busto para fulano de tal, tem estátua para fulano de tal, tem homenagem para fulano de tal, a homenagem para o pastor, a homenagem para a esposa do pastor, a homenagem do dia do pastor. E essa idolatria sutil tem contaminado os arraiais assembleanos. E você acha isso normal? Resumindo, eu tenho certeza do que eu vou dizer aqui. A Assembleia de Deus está do jeito que está porque ela se deixou levar por essas contaminações sutis. Essa sutileza do capiroto, tá entendendo? E a Assembleia de Deus absorvendo. O capiroto sutil e a Assembleia de Deus absorvendo. Essas idolatrias sutis existem dentro dos arraiais assembleanos. Está consumindo pessoas. E essas pessoas nem estão vendo que estão sendo consumidas por esse tipo de sutileza, dessa apostasia que está dentro da Assembleia de Deus. E a coisa está do jeito que está por conta disso. Isso é o resultado da falta de vigilância, do discernimento espiritual. Corre-se muito atrás de profetizar, de falar em línguas. Pouco se pede a questão do discernimento espiritual. Eu acredito que nem isso. Eu acho que eles nem acreditam mais que existe o dom de discernir os espíritos. Né? Porque nos arraiais assembleanos a preocupação é sempre em falar em línguas e profetizar. E muitas vezes isso é só emocionalismo barato dentro dos arraiais assembleanos. Pouco se preocupa no discernimento espiritual para saber quem é que está ali. Quem é quem na história, na jogada. É o homem? É o capiroto? É Deus? Isso só é possível através de um discernimento espiritual. Poucos buscam o discernimento. E é por isso que são vítimas dessas sutilezas do capiroto que está envenenando os arraiais assembleanos. Mas e você? Qual a sua opinião disso tudo? Deixe nos comentários aí a sua opinião. Eu gostaria de saber o que você pensa, o que você acha disso tudo. Uma vez mais eu lhe agradeço, Presbítero Pedrosa, canal A Voz Apologética, um canal em defesa do Evangelho, uma voz clamando no deserto. Curta, comente, compartilhe, faça com que esse trabalho chegue o mais longe possível. Deus abençoe e até agora.